sempre. Cantarei teu amor para sempre. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua dor entrar. Me alegro por te ver vencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer assim, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer assim, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Olá, meu irmão. Tem um texto lá em Salmo 113 que diz que quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas. E o outro versículo diz, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra e na sua casa. Esse momento, nós como igreja, nós somos convidados a engrandecer e a louvar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Sabemos que Deus, como diz esse texto, é poderoso. E ao mesmo tempo que Ele é um Deus de todo o universo, Ele é um Deus que se inclina para a minha e a tua casa. Ele é um Deus que tem nos sustentado. Eu tenho vivido isso, sustentado nesse tempo, em tempos difíceis e em tempos de abundância. E como agradecimento e como louvor, eu te convido, se você está preparado, se você tem esse desejo no coração, nós temos esse momento onde você pode fazer ou anotar aí, está aparecendo na tela, anotar esse local para você fazer aí a sua contribuição financeira. Nós como igreja trabalhamos para que essa contribuição chegue a pessoas, chegue a lugares, pessoas sejam abençoadas com isso. Por isso, neste momento, eu também quero orar por você, para que Deus continue derramando da graça, como o texto diz, que Ele continue se inclinando para a tua casa, para a tua vida, para o seu dia a dia. Em nome de Jesus, eu quero orar por tua casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida do meu irmão, a casa dele. Nós colocamos, ó Pai, o trabalho dele, nós colocamos a vida financeira dele. Eu sei como o texto diz que o Senhor se inclina para os céus e a terra, o Senhor se inclina para a vida do meu irmão. Que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa ensiná-lo a andar nesse tempo.
Que o Senhor possa, Senhor, abençoar a casa dele, os filhos, a esposa, aonde ele colocar as mãos, que seja abençoado. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor abençoe todos aqueles meus irmãos que são empresários, os meus irmãos que são autônomos, os meus irmãos que são trabalhadores, que em todo tempo o Senhor possa cuidar de cada um. Olhar e se inclinar para a vida do meu irmão. E que em todo tempo ele veja a glória de Deus na vida e na família dele. Em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que Ele faça resplandecer sobre você a graça e a luz dele. Em nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Quero desejar a todos uma ótima manhã de domingo, uma abençoada manhã de domingo. E também a minha oração é que Deus possa falar profundamente ao seu coração, ao coração da sua família. Eu quero iniciar esse tempo citando aqui um texto de Provérbios, capítulo 2, verso 6, que diz assim: porque o Senhor, Ele dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Este texto sagrado fala sobre um Deus que nos fornece o que precisamos para lidarmos melhor com a vida. Dentre muitas coisas que nós temos que enfrentar na vida, teremos que enfrentar, infelizmente, a fadiga das perdas. Algumas perdas iremos sofrer. E ao longo desse ano, certamente essa foi uma tônica na vida de muita gente. Muita gente sofreu perdas. Algumas perdas reparáveis, outras irreparáveis. Então, como lidar com isto? Como reagir às perdas? É sobre isso que eu quero conversar daqui a pouquinho à luz da palavra de Deus. Mas antes disso, quero te convidar a orar, a abrir o seu coração, deixar Deus falar contigo. Queria te convidar a se curvar diante de Deus em devoção, com humildade, coração contrito. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Ela não nos deixa às cegas. Ao contrário, Tu és o Deus que nos aponta caminhos. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Que ao final dessa ministração tenhamos sido fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor nos visite, nos dando, ó Deus, entendimento, graça, nos dando instrução, poder, força, para darmos, ó Deus, uma resposta às perdas que sofremos. A reagirmos, ó Deus querido, com fé, com esperança, às perdas que sofremos. Dá-nos, ó Deus, o entendimento necessário que nós precisamos. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus, amém e amém. Como pude afirmar, nós lidamos ao longo desse ano com muitas perdas, muitas perdas. A grande questão não são as perdas que sofremos, mas qual é a nossa reação? Como eu e você iremos reagir diante das perdas que sofremos? É interessante observar que muitas pessoas sofreram as mesmas perdas, mas muitas delas reagiram de formas as mais distintas possíveis. Significa dizer que cada um de nós teremos um jeito próprio de enfrentar, um jeito próprio de lidar com as perdas. Mas eu quero pensar à luz da palavra de Deus, como que o Senhor nos orienta a reagirmos às perdas. Que tipo de instrução nós receberemos, que tipo de orientação espiritual receberemos da parte de Deus para que possamos enfrentar as perdas que nós sofremos. Acabei de ler agora há pouco Provérbios capítulo 2, verso 6, quando a Bíblia diz que o Senhor, Ele dá sabedoria, que da boca de Deus vem o conhecimento e o entendimento. Nós podemos receber da parte de Deus a instrução que nós carecemos para dar conta de responder às perdas da vida. O que significa dizer é que essa resposta não está em você, não está em mim, não está em nós. Não temos a capacidade por nós mesmos de lidar muito bem com as perdas que sofremos. Até porque, quando uma perda vem, via de regra, também nos abala emocionalmente e certamente ficaremos por esse abalo emocional às cegas. Enxergaremos por algumas janelas e boa parte dessas janelas, elas não serão muito positivas. Elas poderão nos roubar, inclusive, a esperança e a fé. Mas quando recebemos de Deus a sabedoria e o entendimento, fica mais fácil de lidarmos com essas perdas, porque Deus sabe o que vem depois. Deus é o Deus que conhece o futuro, Ele sabe o que vem daqui a um ano, daqui a um mês, Ele pode mensurar, aliás, Ele pode não somente mensurar, Ele pode apontar com clareza o que vem depois. É o Deus do nosso futuro, e é muito bom ter da parte de Deus o conhecimento, o entendimento, para sabermos como lidar então
com essas perdas da vida. No mesmo texto de Provérbios, numa outra versão, aliás, no capítulo 24, melhor dizendo, verso 10, vai dizer o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força será pequena. Tem uma outra versão que diz que se você se mostrar fraco no dia da sua fraqueza, grande será a sua queda. Quando estamos enfrentando lutas, é muito importante termos uma reação, e essa reação precisa ser uma reação de fé. O que Salomão vai dizer também, nesse capítulo 24, no verso 10, é que no dia da nossa fraqueza, no dia mau, no dia de dificuldade, nós somos convidados por Deus a nos mantermos de pé. Parece esquisito e até uma contradição, porque no dia mau, no dia da angústia, o convite é sempre ao abatimento, o convite é sempre ao quebrantamento, à entrega, o convite é sempre a uma certa manifestação da fraqueza, mas ele diz, não se mostre fraco no dia da sua fraqueza, no dia da sua angústia, porque isso pode te levar a uma queda ainda mais profunda. Mas como humanamente falando, podemos ficar de pé no dia mau? Como poderemos lidar com o dia da angústia e fazer isso com força, com fé, com esperança? E é sobre isso que eu quero então compartilhar com os irmãos nesta manhã de domingo. Há uma frase que me acompanha, eu gosto de pensar nela como algo importante para pensar nesse tema, e diz o seguinte: ninguém está preparado para perder. As perdas são como amputações que são feitas na alma. Nós não fomos treinados pela vida para lidarmos com as perdas. Aliás, perder é sempre uma violência, e dependendo da perda que você sofreu, é uma violência na alma. Imagine você ter que sepultar um parente, ter que de repente perder toda a renda da sua família, alguns perderam o relacionamento, alguns perderam de repente o controle na educação dos seus filhos. Algumas perdas, elas são muito tenebrosas, são pesadas, e ninguém vai estar preparado totalmente para lidar com perda alguma. A gente pode sim nos organizarmos espiritualmente, orarmos mais, buscarmos mais a Deus. Nós podemos sim ter uma postura de esperança, de fé, mas quando a perda bate à nossa porta, isso sempre vai nos abalar, porque eu entendo que as perdas são como amputações. São como amputações que são feitas na alma da gente. Algumas perdas podem inclusive serem irreparáveis, que somente a graça de Deus poderá nos ajudar a suportar e andar para frente, apesar de termos sofrido tal perda. Mas pensando à luz da palavra de Deus, eu quero pensar em algumas reações no campo da fé que podemos ter, que sim vai poder nos ajudar a lidarmos melhor com essas perdas que sofreremos. Primeira coisa que eu quero trazer aqui é que temos que aprender a descansar na soberania de Deus, entender que Ele está no controle de todas as coisas. Olho para Davi, o grande salmista Davi, uma das coisas que me impressiona em Davi é quando ele afirma categoricamente que o Senhor era a melhor parte da sua herança, que Deus era a porção da sua vida, a melhor parte da sua vida. Ele olha para Deus como sendo o seu melhor. E nesse momento você vai perceber Davi também escrevendo, por exemplo, no Salmo 40, que por causa de saber quem Deus era, ele decidiu aguardar em Deus e decidiu esperar em Deus. Só espera esperando, inclusive esse texto diz isto, esse esperei com paciência pelo Senhor, Salmo 40, é esperar esperando, é o exercício de uma espera contínua, e só espera assim quem reconhece que Deus está no controle. Só espera em Deus dessa forma quem reconhece a soberania de Deus. Davi também vai dizer no Salmo 37, o verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vivemos uma crise, e essa crise do momento, eu chamaria de crise do temor. Pessoas que não conseguem, infelizmente, à luz das dificuldades que têm enfrentado, dos problemas que têm sido enfrentados, não conseguem equilibrar-se, de tal modo que perde o foco do trono de Deus, da soberania de Deus, perdem o foco de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Isso se complica. E é interessante observar que em função dessa perda de referência, ou dessa perda do foco, que as pessoas se desesperam. Porque quando olhamos para o trono de Deus, quando reconhecemos o lugar soberano que Deus ocupa, quando compreendemos e temos a convicção espiritual de que Ele é o Senhor, que se manifesta como sendo alfa e ômega, princípio e fim, quando a gente compreende isto, entendemos que Ele está no alto e sublime trono e que a todos governa e sobre tudo tem controle, aí a gente consegue então fazer o que a Bíblia nos recomenda fazer: confiar em Deus.
E diz a palavra que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Precisamos dar uma resposta, precisamos ter uma reação, e a melhor reação que podemos ter inicialmente é reconhecer, considerar e reconhecer a soberania de Deus e aprender a descansar nessa soberania. Vivemos um tempo que as pessoas estão buscando o controle. Elas querem exercer sobre as circunstâncias, o futuro, o tempo, o relacionamento, o trabalho, controle. Mas infelizmente, se tem uma coisa que temos que admitir é que não temos controle sobre nada, nem sobre nós mesmos, ou sobre o outro, sobre o futuro, ou sobre as circunstâncias. Não sabemos nada do que vai acontecer lá na frente. É por isso que a Bíblia vai dizer para nós, inclusive, quando a gente vai ler a palavra, quando pensamos sobre o futuro, ele diz, você não deve afirmar, vou fazer tal coisa, mas deve dizer, se o Senhor quiser, se Ele permitir, farei isto ou aquilo. Significa dizer que temos que aprender a considerar a soberania de Deus, descansar nessa soberania de Deus e deixar que Ele, o Senhor todo soberano, exerça controle sobre todas as coisas. Vamos observar também uma outra reação importante, usar a palavra de Deus como arma espiritual. Se você vai se armar da palavra de Deus, isso vai prevenir a sua mente de ser tomada por pensamentos derrotistas, catastróficos, negativos, pessimistas, porque a Bíblia nos dá esperança. Muita gente acaba se perdendo nessa jornada enquanto lida com as perdas da vida, e se perde porque foi infelizmente contagiado ou invadido, tomado, dominado por pensamentos de derrota, por pensamentos catastróficos. Não estou dizendo que nós temos que olhar o mundo sempre pela via de um viés colorido e que tudo é um perfeito mar de rosas, não é isto. Aliás, quando você enxerga desta forma o tempo todo, eu chamaria isso de alienação, isso é loucura, não faz sentido. A Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas quando a gente vai se munir da palavra de Deus, quando a gente se alimenta da Bíblia Sagrada, quando a gente tem uma vida de devoção na palavra de Deus, quando a gente se arma da palavra de Deus, isso começa a prevenir a nossa mente, começa a poupar a nossa mente, e os pensamentos de derrota, os pensamentos caóticos, negativos, os pensamentos que roubam a nossa esperança, que roubam a nossa paz, que não nos ajudam a olhar para frente, esses pensamentos são debelados, vencidos, superados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Observando a palavra de Deus, então, lendo Efésios capítulo 6, verso 17, a Bíblia diz assim, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é arma contra o inferno, é arma contra o mundo corrompido, é arma contra nós mesmos, no sentido da nossa carnalidade, nossas inclinações carnais e pecaminosas. A palavra de Deus é arma contra tudo e contra todos. É a melhor defesa que podemos ter, é a palavra de Deus. E aí você também tem o poder de afrontar, se for o caso, os seus inimigos espirituais, em nome dessa palavra, como Cristo pôde ali enfrentar e afrontar Satanás, quando ele foi tentado por Satanás no deserto. O tempo todo ele dizia, está escrito, e à medida em que ele era tentado, ele repetia mais uma vez, está escrito, e a palavra de Deus era ali o norte, para que ele enfrentasse aquela tentação e superasse. Quando a gente então é tomado pela palavra de Deus, a gente também é revestido dessa palavra, de tal modo que isso protege a nossa mente, e a nossa mente é um grande campo de batalha. A nossa mente é um grande campo de batalha, e vai vencer o que você mais alimentar. Alimente-se da palavra de Deus. Notícias ruins, tivemos muitas ao longo deste ano, estamos finalizando o ano, quantas notícias ruins nós tivemos, mas há uma boa notícia. Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas, Ele nunca deixou o trono dele, o lugar soberano que Ele ocupa, continua sendo ocupado. Deus continua exercendo sobre tudo e sobre todos a sua soberania. Isso não mudou. Isso aquieta o meu coração, isso me dá esperança, me faz acreditar no amanhã, me faz entender que é possível lidar com as perdas, enfrentá-las e superá-las. Há uma terceira reação espiritual muito importante, saber que algumas perdas são necessárias. De repente a gente olha para as perdas que nós sofremos e nós as rejeitamos como se elas fossem simplesmente um problema. Mas nem sempre, às vezes, uma perda que nós sofremos são necessárias, inclusive são necessárias, eu diria, algumas delas são plano de Deus, são planos da parte de Deus para a sua vida ou para a minha vida.
Há perdas que nós sofremos que Deus vai trabalhar a partir delas, e há perdas que sofremos que são, na verdade, uma ação de Deus. Vez ou outra, Deus tem que podar para que a árvore possa então frutificar. A poda é uma perda que a árvore sofre, e à medida em que essa árvore sofre uma perda, inicialmente pode soar como um prejuízo. Mas olhe para os próximos dias, semanas, e você vai perceber o vigor daquela árvore que aparece logo após essa poda. Algumas perdas vão trabalhar a nossa vida, nosso caráter, vão corrigir a nossa visão, vão alinhar a nossa vida espiritual, vão nos colocar no lugar de dependência, de devoção ao Senhor. Não podemos olhar para as perdas simplesmente como perdas, mas algumas são, inclusive, como dizia agora há pouco, necessárias, e algumas fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Às vezes você perde um emprego, mas perder aquele emprego vai gerar um desconforto que vai produzir em você uma necessidade de se reinventar profissionalmente. Isso vai te ajudar a galgar outros degraus, avançar em outras direções. De repente você abre os olhos, olha para trás e você descobre que você ousou voar mais alto, e o desconforto daquele desemprego foi o que proporcionou aquilo. De repente você tem uma situação chata com seus filhos, algo desagradável, que você fica triste, magoado, ressentido. Mas de repente você olha para aquilo e descobre que você passou a observar os seus filhos de forma muito mais minuciosa e detalhista. Parou para prestar atenção neles, coisas que você não fazia, mas foi aquele desconforto que te ajudou a enxergar aquele ponto de vista que você estava negligenciando como pai ou como mãe. De repente você se depara com umas perdas na saúde, e você então olha agora para o seu corpo de um outro modo, passa a alimentar melhor, passa a fazer uma atividade física, passa a ser mais atencioso quanto à sua saúde física. E de repente foi aquele alarme de uma perda momentânea da saúde que te despertou para isto. Portanto, saiba que algumas perdas são necessárias, e algumas, vou afirmar, fazem parte do plano de Deus para nós. Filipenses capítulo 3, verso 7, Paulo escreve algo extraordinário, diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui para nós, de que existem perdas que são ganho. A gente precisa aprender a ressignificar as perdas. Vamos aprender a ressignificar as perdas à luz da ótica do reino de Deus, da fé em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer para nós que em Cristo somos mais do que vencedores. Aquele que nos amou e nos amou profundamente, a palavra de Deus vai dizer para mim e para você, que faz com que tudo, inclusive as nossas perdas, cooperem para o nosso bem. Uma vez que nós o amamos, todas as coisas vão cooperar para o bem, para o meu bem, para o seu bem. Portanto, é importante a gente conseguir olhar de forma diferente para as perdas que nós sofremos. Tem uma outra consideração que eu penso como uma atitude importantíssima para que a gente possa reagir de um jeito muito importante, numa postura de fé e de esperança diante das perdas, que é buscar conversar com pessoas que já tiveram uma experiência semelhante à sua e superaram em Deus. A vida é cheia de oportunidades, e dentre as muitas oportunidades, a oportunidade de aprendermos. É muito importante a gente olhar para alguém além de nós e aprendermos com aquela pessoa. A gente também ensina quando a gente compartilha a nossa dor, a nossa dificuldade, mas a gente aprende quando a gente escuta alguém que nos diz: olha, eu passei por isto, eu sei o que é passar por isto, passei, enfrentei e superei, e conta a experiência que ela teve em Deus. Talvez você diga: mas pastor, cada um tem a sua particularidade, cada história é ímpar, cada pessoa é singular. É verdade, mas os parâmetros da fé de alguém que experimentou algo semelhante e venceu, te ajuda a superar também em Deus aquela situação de prejuízo, de dano ou de perda. Um dia desses, tendo que lidar com uma situação bem desconfortável, em que fui visitar alguém que perdeu uma filha, e quando entro nessa casa, me deparo com uma outra pessoa que também havia perdido um filho, e quando ouvi as duas de mãos dadas, isso me chamou muita atenção, porque naquela cena eu poderia dizer qualquer coisa, mas aquela mãe que havia perdido um filho, que agora está ali acalentando a outra mãe que perdeu uma filha, ela foi para mim suficiente para entender da minha incapacidade naquela hora, porque eu nunca passei por aquilo, mas aquela mãe havia passado, e ela poderia consolar aquela outra mãe que também estava passando pela mesma situação. Quando você busca conversar com pessoas que já tiveram alguma experiência semelhante à sua, isso te fortalece, te dá referências, te dá parâmetro, te dá caminho, isso dá a você um fôlego de fé e te ajuda a dar o passo seguinte. O contrário, você pode correr o risco de naufragar. Você corre o risco de naufragar nessa experiência solitária de tentar entender a sua perda e a sua dor sem nenhuma outra perspectiva ou ponto de vista.
O contrário é você pagar o preço dessa solidão, desse sofrimento às escuras no seu quarto, sem receber o privilégio de um fôlego novo, de um oxigênio novo, de uma perspectiva nova. Não vale a pena. O que vale a pena é a gente buscar conversar com pessoas que já tiveram experiências semelhantes às suas e experimentaram superar essas situações da vida em Deus. Escute o detalhe aqui, em Deus. Não apenas dizendo, eu sei que é passar por isso, mas também que diga, olha, eu passei por isso, mas Deus me ajudou. Ele fez assim, assim, e começa a contar a história. Nessa narrativa, Deus aparece lá como protagonista, e essa pessoa que está sofrendo, ou você que está sofrendo, vai poder colher do coração do outro que narra como foi que Deus agiu. Isso vai te dar esperança, perspectiva, caminho. Provérbios capítulo 24, verso 6 diz assim: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Quanto mais a gente ouve conselho, mais a gente consegue ter condição, estrutura para enfrentar as batalhas da vida e termos vitória. É o que diz o texto, com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Não fique isolado. Um dos maiores erros que uma pessoa pode cometer é, diante de uma perda sofrida, ficar quieta, calada, ir para o silêncio de um quarto, trancar a porta no escuro e ficar ali ruminando aquela perda. Isso não vai te salvar, não vai te sarar, não vai te devolver aquilo que você perdeu, de jeito algum. É muito importante conversarmos com pessoas que passaram por aquilo ou coisas semelhantes e que podem dizer, à luz da fé em Cristo, como elas superaram. Isso vai sim te ajudar profundamente. Eu olho para a palavra de Deus e descubro também outras atitudes de fé, e quero citar mais uma. Lembre-se, esse pode ser um tempo de crescimento e amadurecimento. A perda pode ser sinônimo de prejuízo, mas pode ser sinônimo de crescimento, amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional. Significa dizer que as perdas podem ser, na verdade, perdas pedagógicas, que vão te ensinar, que vão trabalhar a sua vida. Quando a gente começa a olhar para o passado e lembrar as histórias que nós sofremos, danos, perdas que sofremos lá atrás, e temos a capacidade de analisar com carinho, com cuidado, vamos perceber também que aquelas perdas nos ensinaram. Eu gosto de dizer que a gente cresce, é na luta, na dificuldade, a gente não cresce na sombra, água fresca, a gente cresce nos enfrentamentos. E quando eu olho para trás, eu me recordo, me lembro daquilo que eu enfrentei na vida e o crescimento que eu tive, isso me ajuda a ter uma referência no aqui e no agora, para lidar com as perdas do momento, e isso vai me ajudar a entender que cada perda que eu sofro, cada dificuldade que eu enfrento, é também uma oportunidade, é um tempo de crescimento e amadurecimento emocional e espiritual. Algumas perdas que eu sofri me ajudaram a entender, dentre muitas coisas, que eu teria que remeter a Deus e não a mim mesmo, que eu não tinha controle de nada, mas se o Senhor era o Deus que poderia me aconchegar, me apontar caminhos, me instruir, me tirar daquela situação. Isso me faz voltar de novo a minha atenção para Davi no Salmo 40, quando estava com seus pés dentro de um pantanal, de um charco de lodo, e ele espera, esperando em Deus, ele permanece focado em Deus, e ele se recorda. Se você ler o Salmo inteiro, vai perceber que ele tem memórias que são recuperadas de tempos que Deus fez e agiu na vida dele. É por isso que ele diz, olha, eu continuei esperando em Deus, porque ele sabia em quem ele estava crendo, e sabia que esse Deus era poderoso para livrá-lo, para abençoá-lo, e temos que entender que cada perda, cada dano, cada dificuldade, cada luta que você enfrenta, é também uma grande oportunidade. É também uma grande oportunidade você crescer em Deus e ter um amadurecimento, tanto espiritual quanto emocional. Crescer dói, gosto de afirmar. A gente não cresce se não passarmos pela experiência da dor e superar essa dor. Não é apenas ficar na experiência da dor, mas superar a dor. A Bíblia Sagrada vai nos dar tantos indícios, indicadores, apontamentos espirituais de pessoas que passaram por lutas. Vamos pensar o Salmo 23 por um instante, onde Davi vai chamar Deus de pastor, diz, o Senhor é o meu pastor. Mas há um momento em que ele vai falar que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, porque o Senhor estava com ele. O detalhe é, ele passaria pelo vale da sombra da morte, ele não ficaria lá. A gente passa, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Como diz Romanos, grande apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5,
versos de 3 a 5, diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que Paulo está dizendo aqui é que existe uma esperança que deve nos mover, e essa esperança que ela é resultado da ação de Deus, essa esperança que nasce no trono de Deus, essa esperança que nasce da intervenção do Espírito Santo de Deus em nós, é uma esperança que não é sinônimo de confusão. Essa esperança não nos confunde, mas nos aponta caminho, nos dá norte, nos dá direção, nos dá propósito, nos faz entender para onde temos que andar. Talvez você não consiga entender isso de imediato, no momento exato da perda e da dor, mas rapidamente Deus te dá lucidez. Isso te ajuda então a começar a perceber coisas que você não percebia. Mas é importante você esperar em Deus, é importante você olhar para o Senhor. Esses olhos que vão ser fixados em Deus vão te ajudar a encontrar esse caminho. Quando você começa a olhar para você mesmo, para o problema, isso potencializa aquela situação de perda e de dor e vai fazer com que você naufrague. Mas quando você desloca o seu olhar daquilo que dói e olha para Deus e começa nesse fôlego de esperança que Deus te dá a enfrentar aquele problema, ele é redimensionado e você consegue agora enfrentá-lo com muito mais leveza e facilmente, uma questão de tempo, você vai superar. É o Espírito Santo que nos foi dado, que nos ajuda a ter esse fôlego, essa condição. É muito importante entender que nesse processo em que enfrentamos as lutas, as perdas, os danos, nós precisamos amadurecer. Não podemos passar por esses enfrentamentos e não ter nenhum tipo de crescimento. Eu diria que nós tivemos ao longo desse ano, 2020, ótimas oportunidades de testar a nossa fé, excelente oportunidade de termos, na verdade, o vigor espiritual renovado em nós, porque nunca fomos tão convidados a confiar em Deus, a exercer a fé e a esperança, como fomos nesse tempo, desse ano que se passou, que está agora finalizando. Eu quero finalizar agora dizendo também uma última atitude, não que não tenhamos outras, eu estou destacando apenas 6, uma atitude de fé também muito importante. Faça sempre uma leitura positiva desses momentos de provação. Você pode enxergar o melhor no pior. Você pode olhar para aquilo e perguntar: Senhor, o que é que eu estou aprendendo com isto? O que é que isso me ensina? Aonde eu posso chegar com esse ensinamento ou com essa aprendizagem? O que o Senhor está querendo me direcionar? Quando você ora de forma positiva, aliás, a fé nos ajuda a ter esse olhar, quando você ora de forma positiva, isso muda tudo. Conheço muitas pessoas que olham para o problema e elas se torturam emocionalmente e até espiritualmente, abalam a sua fé, a sua relação com Deus, porque elas simplesmente olham, mas quando olham selecionando aquilo que deu errado, não conseguem abstrair daquela situação de dor nenhum tipo de aprendizagem. E quando você não consegue abstrair nada de bom, o que potencializa é aquilo que doeu. É natural, quando dói a gente presta mais atenção, mas toda dor aponta também para um caminho de cura. Se não doer, você não sabe que aquela área da sua vida precisa de encontrar um caminho de cura. Se você não sentir nenhuma dor no seu corpo, você jamais vai procurar um médico. Temos que ter um olhar positivo. A gente pode enxergar o melhor no pior, e ter essa leitura positiva só é possível quando você usa as lentes do Evangelho, as lentes do Reino de Deus. Dá uma olhadinha para a pessoa de Jesus, o modo como ele lia as adversidades. Olhe para o grande apóstolo Paulo e perceba, leia as cartas de Paulo e perceba como que ele enxergava as adversidades. Olhe para Davi, que tenho citado durante essa manhã. Olhe para como Davi enxergava as adversidades, o olhar positivo. E não me remeto aqui à ideia de um olhar positivo numa perspectiva humana, mas estou me remetendo ao olhar da fé e da esperança, olhar com os olhos de Deus, olhar com os olhos da fé, olhar pelas lentes da palavra de Deus e olhar para aquilo dizendo: Senhor, o que é que tem de positivo nisto? O que é que isso me ensina? Volto a dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que diz Filipenses 1,12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Tem uma cena linda em que Paulo e Silas estão presos e naquela prisão eles começam a adorar a Deus, começam a orar, e aquilo que era para ser apenas um cárcere tornou-se uma oportunidade gigante de evangelização.
Pessoas foram alcançadas pela ousadia de fé daqueles homens. Significa dizer que eles olharam para aquele momento, Paulo em especial olha para aquele momento de prisão, e ele consegue olhar para aquilo e perceber que aquilo contribuiu para maior proveito do Evangelho. Vou voltar e repetir o texto. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele está dizendo, olha, nada foi em vão, nada foi perdido. Ele tem um olhar diferente para com, por exemplo, as prisões que ele sofreu, os naufrágios, os açoites. Ele olha para aquele momento da vida dele e consegue fazer uma alusão à história ministerial dele e ter um olhar muito positivo. Se você for olhar para a história de Paulo, no olhar humano, não faz sentido algum, porque ele sofreu perdas, ele perdeu reputação, ele perdeu liberdade algumas vezes, ele acabou tendo sobre si a dor, o desconforto de ser acusado de forma ilegítima, de ser preso. Você vai encontrar experiências traumáticas que ele viveu, foi mal compreendido e etc. A lista é grande, mas ele enxerga tudo isso no olhar da fé, e ele diz, tudo contribuiu para o maior proveito do Evangelho. É nesse sentido que precisamos entender o que é olhar de forma positiva para o problema, para a situação que você está enfrentando. Deus nos ajuda a enxergar assim. Tem muitas lentes que você pode usar para enxergar, mas certamente a melhor lente é as lentes de Cristo, é você enxergar pelos olhos da fé que Cristo nos proporciona. Bom, eu vou citar um último aqui para a gente finalizar, dado o tempo que está avançando. Eu diria por último, temos que procurar trazer à nossa memória aquilo que pode gerar em nós esperança. É um texto maravilhoso que eu gosto de citar, muitas vezes já citei, que é Lamentações 3:21, quando o Jeremias vai dizer o seguinte, disto me recordarei na minha mente, por isso terei esperança. Em outras palavras diz, quero trazer à memória, uma outra versão diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O mais curioso desse texto é o contexto que ele traz. O capítulo 3 fala de absoluta aflição. Esse homem de Deus, ele começa o capítulo 3 dizendo, eu sou o homem que viu a aflição. E quando ele começa a usar as metáforas para descrever a sua dor e a sua aflição, é assombroso, você é contagiado imediatamente pela dor que aquele homem manifesta. Mas a uma certa altura, no meu entendimento, Deus fala com ele. Há um momento exato em que Deus vai falar com ele e fala profundamente. E isso é tão enfático, esse agir de Deus na vida dele, no versículo 21, ele muda completamente a sua ótica, o seu foco. Ele estava olhando para a aflição, mas agora ele faz um caminho diferente. O texto sagrado vai dizer que agora ele vai trazer à sua memória aquilo que lhe dava esperança. O que isso significa? Que nós podemos selecionar o que vai habitar a nossa mente. Nós podemos escolher o que vai habitar a nossa mente. Nós não podemos escolher os pensamentos que vão tentar invadir a nossa mente. Mas podemos selecionar quais permanecerão. Podemos trazer à nossa memória o que nos dá desespero ou trazer à nossa memória o que nos dá esperança. Podemos trazer à nossa memória o que gera dúvida, angústia. Mas podemos trazer à nossa mente, à nossa memória, aquilo que gera certezas, convicções, que vai nos apontar caminhos. Temos que aprender a sermos melhores gestores dos nossos pensamentos. E o Espírito Santo de Deus tem todo interesse em nos ajudar nessa tarefa. É quando somos transformados pela renovação da nossa mente, é que podemos experimentar a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Do que é que você tem recordado? O que é que tem tomado espaço na sua memória, na sua mente? Quais são os pensamentos predominantes? Quais são as recordações predominantes? Quando você olha para a sua mente, o que é que está habitando esse cenário do seu consciente? O que é que você recorda? Se você está tomado por memórias, lembranças catastróficas de perdas, de prejuízos, de danos, se você é tomado por aquela memória que só aponta para a aflição, isso não vai te ajudar. Você vai acabar entrando por um buraco ainda maior. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E ele estava entrando nesse abismo em contínuo. Você vai perceber no capítulo 3 que um abismo estava puxando outro abismo. Era muita aflição narrada, até que ele diz, chega, quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. E é esse caminho de esperança que agora vai norteá-lo de um jeito diferente. Sabe o que ele enxerga logo na sequência? Algo extraordinário, as misericórdias do Senhor. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Deus é grande em fidelidade. Ele começa a mudar a sua perspectiva, porque ele administrou bem as suas recordações, as suas memórias. Toma cuidado.
A sua mente pode ser um grande campo de batalha. Você não precisa perder essa guerra, você não precisa perder essa batalha. Deus pode munir a sua vida, dando a você capacidade de fazer uma melhor escolha sobre o que é que vai habitar a sua mente ou os seus pensamentos. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu não sei o que você está lidando, ou com o que você está lidando nesse momento. Quais são as lutas, dificuldades que você teve que enfrentar ao longo desse ano? Quais perdas você sofreu, algumas talvez que foram reparadas e outras que ainda não foram reparadas e outras talvez nem serão reparadas, no sentido em que aquilo não pode voltar. Mas Deus pode reparar o nosso coração, Deus pode reparar a sua esperança, a sua fé, Deus pode te apontar um caminho novo e pode sim ter uma reação diante das perdas que você sofreu, que vai apontar um tempo de novidade de Deus para a sua vida. Não precisamos viver do passado. Aliás, uma coisa que precisamos fazer é olhar para trás para entender as coisas. Mas quem quer viver, aprende a olhar para frente. Quem quer viver, olha para frente. E eu quero orar nesse instante, encerrando essa ministração, nessa manhã de domingo. Quero orar por você, pela sua família. Se você enfrentou ou está enfrentando, ou conhece alguém que está passando ou passou por alguma perda, que nesta manhã possamos interceder e colocar nossas vidas diante do Senhor, a fim de que Ele possa nos orientar, nos direcionar, nos fortalecer, que haja o milagre do recomeço, que Deus nos dê fôlego e esperança, a fim de lidarmos com a vida de um outro modo, pelas lentes da fé, podemos superar, crescer, amadurecer, aprender e ter notícias para dar de esperança. Vamos orar? Quero te convidar aí na sua casa a estar se unindo a mim em oração. Apresente-se diante do Senhor, se coloque diante dele. Deus quer nos ajudar. Vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, por esta manhã de domingo e pelo privilégio que Tu tem nos dado de termos, ó Deus, em Ti caminho, direção e propósito. Obrigado porque o Senhor nos conhece por dentro. O Senhor não nos vê apenas como os olhos humanos nos percebem. O Senhor nos enxerga por dentro, conhece nossas angústias, dores, aflições. Sabe o que pode e tem roubado a paz, a alegria e a esperança das pessoas. O Senhor sabe como as noites são passadas, o que acontece num quarto de porta fechada. O Senhor sabe, ó Deus, o que passa pela mente e coração de cada um de nós. E por saber, o Senhor também tem, ó Deus, o poder de intervir de um jeito maravilhoso, porque ninguém nos conhece tão bem como o Senhor. E a minha oração nesta manhã, Deus, que o Senhor possa visitar o coração de cada pessoa. Esse ano está acabando, Senhor, mas não acabou a nossa fé nem a nossa esperança. Esse ano se encerrou e para muitas pessoas com déficit, com perdas, com prejuízos, mas que seja, ó Deus querido, um caminho novo preparado pelo Senhor para cada um de nós, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem novidade de vida para cada um de nós. É assim que Tua palavra diz. O desejo do Senhor é que tenhamos vida e vida em abundância, que tenhamos aprendido, crescido, amadurecido, tenhamos sido desafiados, que o Senhor tenha acrescentado à nossa vida fé e esperança, porque tudo passa, Senhor, e quando estamos com o Senhor, passa gerando crescimento. O Senhor sempre transforma perdas em ganhos, lágrimas em sorriso, pranto em festa. Tu és o Deus que trabalha na excelência do milagre diário. E eu e cada um dos meus irmãos, cada pessoa que nos assiste, somos carentes da intervenção do Senhor. Nos ajude. Assim nos entregamos a Ti. Compartilhamos contigo, Deus, as nossas necessidades. E o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando já ao final dessa celebração. Que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Quero aproveitar e te convidar a estar conosco hoje à noite, às 19 horas, nosso culto presencial. Certamente Deus tem uma palavra do trono dele para o seu coração. Que Deus te dê um restante domingo na presença do Senhor Jesus, que Ele possa realmente te aconchegar nesse tempo, nesses dias, que Ele possa te abraçar. Entenda, você não está sozinho. Há um Deus por ti. Há um Deus que te ama e que é interessado na sua vida. Deus te abençoe, um ótimo restante de domingo e até mais tarde, às 19 horas. Em nome de Jesus. Amém.